O convite diz isso. Ele está no meu quarto, depois mostro para a senhora. Tchau, mamãe. Lucrécia telefonou para sua costureira e pediu à mulher que viesse à sua casa. Tinha de mandá-la fazer um vestido bem bonito para o baile. Um vestido não, 2. Amanda seria uma das damas dos cavalheiros convidados pelo aniversariante. Capítulo 3. Quando o amor esbarra. O ginásio do Colégio dos Padres estava lotado. Maria Elise e Amanda tentavam encontrar um local que lhes garantisse uma boa visão da quadra. Enquanto caminhavam procurando um lugar para se sentarem, Amanda espantou-se ao notar que o ginásio estava totalmente tomado por garotas. Nunca em sua vida tinha visto tantas garotas concentradas em um único lugar. O tal Apolo devia mesmo valer a pena. Pobrezinhas. Não terão a menor chance contra mim. Esse deus grego já está nas minhas mãos. Elas enfim encontraram um lugar, e sentaram-se. Maria Elise logo reconheceu um adolescente que estava ao seu lado. William. Você por aqui? Pensei que não gostasse de vôlei. Gosto. Adoro ver as brilhantes jogadas que o meu melhor amigo, o levantador do time, faz, respondeu William. Não acredito no que eu vi, disse Maria Elise. William. O levantador do time do nosso colégio é seu melhor amigo? É, sim. Seu melhor amigo, repetiu Maria Elise. Está me dizendo que o deus grego, o levantador do time, é seu melhor amigo? E só agora me conta. Deu um tapinha no ombro dele. Isso mesmo. Falando em amigos, por que não me apresenta a sua amiga? Ah, claro. William, esta é Amanda. Amanda, este é William, o filho do senador Cardoso, em cujo baile de aniversário você será uma das damas. Encantada. É a primeira vez que conheço o filho de um senador, disse Amanda, enquanto apertava a mão do adolescente. Eu aqui estou encantado em conhecer uma moça tão linda. Maria Elise pediu que o rapaz falasse sobre a amizade com o deus grego. Amanda os escutou em silêncio. Embora o filho do senador fosse meio gordinho, usasse óculos de lentes grossas e não tivesse nada de bonito, ele tinha dinheiro. E o dinheiro, pensou ela, faz uma moça enxergar beleza no mais feio dos homens. William não disse a Maria Elise nada do que ela queria saber. Para desviá-la do assunto, comentou que após o jogo levaria o deus para casa. Maria Elise implorou para ser apresentada ao rapaz. O adolescente disse que seria difícil. Logo que o jogo termina, ele se dirige ao vestiário, e após ouvir as considerações do treinador a respeito do jogo, regressa imediatamente para sua casa. Toma banho, come alguma coisa e mergulha nos estudos. Ele vive estudando, sabe? Apresentar você a ele não seria fácil. Se não fizer o que lhe peço, não serei mais a sua dama em seu baile de aniversário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Maria Elise, disse William. Se é assim que pensa, pode procurar outra garota para acompanhá-lo ao baile. William, que era apaixonado por Maria Elise, acabou concordando em fazer o possível para apresentá-los. Maria Elise vibrou. Agora, o jogo estava prestes a começar. O locutor informou que o time rival iria entrar na quadra. Os jogadores entraram como se fossem donos do ginásio, a torcida deles levantou e bateu palmas. A outra torcida a vaiava. Os garotos encheram o peito e se posicionaram na quadra. Então, o locutor anunciou a entrada do time do colégio. As garotas, numa explosão de alegria, levantaram e começaram a bater palmas. Gritavam alucinadamente. Quando notaram que o levantador não estava entre os jogadores, pararam de bater palmas e puseram-se a pedir, aos berros, a presença de seu ídolo. Com vocês, o levantador do time. Tarcísio, anunciou o locutor. Recomeçaram os gritos alucinados.
As garotas agora bradavam o nome de Tarcísio desesperadamente, todas ao mesmo tempo. Tarcísio entrou na quadra de cabeça baixa. De repente, ergueu a cabeça e, levantando o braço direito, cumprimentou a torcida sorrindo. Ao contemplar Tarcísio, Amanda beliscou-se, imaginando que se tratasse de uma visão. Jamais, em toda a sua vida, sonhara que alguém tão lindo poderia existir. Aquele adolescente era belíssimo. Rostinho de criança, alto, cabelo com trêmulos cacheados, pretos e brilhantes, compridos até os ombros, olhos muito azuis, pele clara e bem cuidada. E seu encantador sorriso? Dentes branquíssimos e perfeitos. E ar angelical, também. Não havia dúvida, era mais que justo chamá-la de deus grego. Tarcísio juntou-se aos outros jogadores de seu time. Semelhante às outras garotas, Amanda levantava-se e gritava todas as vezes que Tarcísio tocava na bola. O jogo estava equilibrado, e o time rival jogava muito bem. Cada equipe havia vencido um set, mas a de Tarcísio estava perdendo o terceiro set por 8-5. O técnico pediu tempo, e conversou apenas com Tarcísio. Ao retornar para a quadra, o levantador pôs em prática a sua técnica impecável. Realizando levantamentos excepcionais, ajudou o time a virar o placar e vencer o jogo por 3-1. Quando o locutor anunciou o final da partida, os jogadores dos dois times se cumprimentaram. O time vencedor deu uma volta pela quadra. As garotas não paravam de gritar o nome de Tarcísio. William puxou Maria Elise pelo braço, chamando-a para o local em que os veículos estavam estacionados. Vamos, não podemos perder tempo. Um motorista do meu pai já está esperando o Tarcísio com o motor do carro ligado. Agora é questão de minutos até o seu deus grego chegar ao carro. Maria Elise e Amanda apressaram-se a sair do ginásio lotado. Com grande dificuldade, conseguiram enfim chegar ao estacionamento. Lá, William encontrou Matilde, irmã de Tarcísio. Olá, disse ela, abraçando-o. Meu irmão acabou indo embora com a mamãe. Mas deixou isso para você, William. E entregou-lhe uma folha de papel. Maria Elise ficou desapontadíssima. Irritada, reclamou. Não acredito que por pouco não fui apresentada ao deus grego. Que falta de sorte. O que tem nesse papel, William? Nada demais, só a tabela de jogos que o time realizará durante a semana. Mesmo? Quero ficar com uma cópia dela. Bem, acho que posso conseguir isso. Eu lhe mando uma cópia na segunda-feira. Nem pensar. Eu quero uma cópia já. Sem saída, William acabou lhe entregando a tabela que recebera da irmã de Tarcísio. Mais contente, Maria Elise beijou e despediu-se dele. Ao chegarem à mansão dos pais de Rebeca, Amanda copiou a tabela dos jogos. Rebeca comentou que as duas exageravam nos elogios ao garoto do vôlei. Maria Elise e Amanda riram bastante, e insistiram para que elas acompanhassem os jogos. Assim, comprovaria que nenhuma delas exagerava ao descrever o belo Tarcísio. Contudo, mais uma vez Rebeca recusou o convite. Durante a semana, Amanda não perdeu nenhum jogo, na esperança de ser apresentada a Tarcísio. No entanto, a oportunidade não surgia, o que só fazia aumentar seu desejo de conhecer o adolescente. Tinha de conhecê-lo, precisava se tornar íntima dele. Desde a primeira vez que o vira sentir um aperto no coração, e uma vontade imensa de tê-lo só para si. Sim, Tarcísio haverá de ser só meu. Usarei todo o meu charme para conquistá-lo. Amanda estava apaixonada por ele. A professora de história parabenizou Rebeca por ter respondido com perfeição todas as perguntas que lhe fizera. As respostas não estão apenas certas, querida, elas estão certíssimas. Sua nota é 10. Rebeca retornou a carteira e ficou observando os outros alunos responderem às perguntas da professora.
Algumas vezes sorria com os absurdos que eram ditos. A cada questão que respondia, Yoko olhava para Rebeca com ar desafiador. Ao receber a mesma nota que Rebeca, a garota sentou-se em sua carteira como se fosse a aluna mais importante da classe. Após o recreio, o diretor do colégio informou que a professora de geografia havia faltado e os alunos estavam dispensados. Alguns alunos gritaram de alegria, e combinaram ir ao shopping. Convidada por Maria Elise para ir também ao shopping, Rebeca falou à amiga que iria à biblioteca do colégio apanhar alguns livros. Deixando a sala de aula, Rebeca encaminhou-se para a biblioteca. Logo que apanhou os livros que queria na prateleira, fez o empréstimo deles. Dirigiu-se então para a porta da biblioteca. De repente, esbarrou em alguém que entrava, e os livros caíram de suas mãos. Abaixou-se para apanhá-los. A pessoa que havia esbarrado nela fez o mesmo, pois o caderno que levava também fora derrubado. Estenderam as mãos ao mesmo tempo, e elas se chocaram. Eles ergueram a cabeça e olharam um para o outro. Ao contemplar quem nela esbarrara, Rebeca ficou sem ação. A visão de alguém fisicamente tão lindo a deixou de queixo caído. Tarcísio também ficou sem ação ao ver Rebeca. Seu coração pulsava fortemente, e ele sentiu uma alegria que nunca antes tinha experimentado. Teve certeza de que encontrara alguém especial e muito importante em sua vida. Encantado, Tarcísio apanhou os livros e o seu caderno do chão e, esquecendo-se de que o caderno era seu, entregou junto com os livros para Rebeca, dizendo: "Perdoe-me por ter esbarrado em você." Sorriu com meiguice. "Essas coisas acontecem. Obrigada por ter recolhido os livros. Preciso ir." Um pouco nervosa, Rebeca deu-lhe as costas e saiu caminhando apressada. Tarcísio não desgrudava os olhos dela. 2 vezes Rebeca olhou para trás, e ao constatar que ele a observava, sentiu o coração pulsar de forma diferente. Ficou contente ao descobrir que ele a olhava enquanto ela se dirigia à sala de aula em que o irmão estudava. Bateu na porta da sala e pediu para falar com o irmão. Disse a Tiago que não tinha mais aulas e queria apanhar um táxi e regressar para sua casa. Dentro do táxi, ao abrir a mochila, percebeu que Tarcísio lhe entregara o caderno dele por descuido. Abriu o caderno e, ao avistar uma foto de Tarcísio colada na primeira página, fechou-o e rapidamente colocou-o dentro da mochila. Chegando à mansão em que morava, pagou a corrida ao taxista e entrou. Foi direto ao quarto. Retirou o caderno da mochila, abriu e tocou a foto de Tarcísio com delicadeza. Começou a ler o que o garoto tinha escrito abaixo da foto, e descobriu que ele se chamava Tarcísio e cursava a mesma série que ela no período da tarde. Desejosa de obter mais informações sobre o rapaz, passou a folhear o caderno, e encontrou uma apostila com o conteúdo das disciplinas que cairia na gincana do colégio. Deduziu que aquele garoto era um dos selecionados de sua turma para participar da gincana. Continuou a folhear o caderno, e descobriu numa anotação a informação de que o garoto realizaria a prova de matemática na segunda-feira. Concluiu que se ele teria a prova na segunda-feira, iria necessitar do caderno para estudar os exercícios. Não encontrou no caderno o endereço da residência de Tarcísio, apenas o número do telefone. Deitou-se na cama e ficou pensando se deveria ou não ligar para ele, dizer que estava com o caderno e perguntar se ele iria necessitar dele para estudar para a prova. Fechou os olhos e começou a se recordar do esbarrão e do momento em que o contemplara. Nunca tinha colocado os olhos em alguém tão lindo. Por um instante, ele a fizera perder a noção de tudo. Aquele sorriso dele e as covinhas que apareceram quando ele sorriu pedindo perdão a deixaram encantada. E o melhor é que o garoto também pareceu ter gostado dela. Suspirando longamente, abraçou-se ao travesseiro. Dolores bateu na porta e comunicou que o almoço estava à mesa. Enquanto almoçava, Rebeca não parou de pensar se deveria ou não ligar para Tarcísio. Quando comia a sobremesa,
Mais uma vez lembrou-se do sorriso que lhe dera ao pedir perdão. Esqueceu-se de levar a colher à boca, e a deixou suspensa no ar. Rebeca, chamou a mãe. Acorda, menina. Tá sonhando acordada? Vai acabar deixando a colher cair e sujar tudo. Ao ouvir a mãe, Rebeca se deu conta de que precisava levar a colher à boca. O pai inquiriu se tinha acontecido alguma coisa com ela. Respondeu que não. Lucrécia falou que na certa algo acontecera, porque a filha estava muito aérea. Queria saber o motivo de ela andar sonhando acordada. Rebeca nada falou. Durante a tarde, Rebeca não conseguiu se concentrar em nada, continuava pensando em Tarcísio e no caderno. Pegava a foto do adolescente, levava ao coração e suspirava acordada. Pegou 3 vezes no telefone, mas não teve coragem de discar o número da casa do rapaz. Por volta das 9 da noite, Maria Elise apareceu. Ela e Amanda iriam combinar a ida delas para o próximo jogo do time de vôlei do colégio que aconteceria na tarde do dia seguinte. Maria Elise convidou Rebeca para ir com elas. Mas Rebeca não escutou o convite da amiga. Mantinha os olhos fechados, revivendo a cena do pedido de perdão e do belo sorriso de Tarcísio. Acorda, Rebeca. Estou falando com você. Hã? Rebeca assustou-se e abriu os olhos. Desculpe, Maria Elise. Não prestei atenção. Sem dúvida. Ela está em outro mundo desde que chegou do colégio, Maria Elise, comentou Amanda sorrindo. Parece que alguma coisa aconteceu com minha prima na escola. Maria Elise perguntou a Rebeca qual o motivo de ela estar sonhando acordada. Não obteve resposta. Insistiu no pedido, e Amanda também passou a insistir para que a prima as falasse. Depois de muita insistência, Rebeca revelou sobre o esbarrão dado no adolescente e o pedido de perdão dele, e sobre a sua indecisão quanto a ligar para a casa dele. Bem, comentou Maria Elise, espero que esse garoto seja bonito, para que tenha valido a pena o encontrão. Na verdade, não era bonito. Era lindo. Uma visão divina. Jamais vi alguém tão belo em toda a minha vida. Rebeca suspirou. Mas então... Meu Deus! Será que você esbarrou em Tarcísio, o deus grego? Esse é o nome que achei na primeira página do caderno do garoto. Maria Elise levantou-se e puxou Rebeca pelo braço, pedindo-lhe para mostrar o caderno imediatamente. A garota levou a amiga até o quarto. Amanda as seguiu. No quarto, Rebeca pegou o caderno de Tarcísio e o entregou a Maria Elise. Que sorte você tem! Esbarrou com o deus grego, ele lhe pediu perdão e ainda deixou em suas mãos um caderno com a foto dele. Vou arrancar daqui esta foto, mandar fazer um pôster e colocar na cabeceira da minha cama. De jeito nenhum. Tarcísio pensará que eu é que arranquei a foto. Tudo bem, vamos deixar a foto onde está. Mas você vai telefonar para a casa dele, Rebeca, para falar a respeito do caderno. Amanda olhou para a prima e encheu-se de inveja. Há dias andava de ginásio em ginásio na ânsia de ser apresentada para o deus grego, e a prima, a única garota da escola que não corria atrás dele como louca, encontrara-o casualmente. E agora relutava em ligar para a casa do garoto. Ela era uma boboca mesmo. Aquele belíssimo rapaz lhe pedira perdão, e ela teve a coragem de não dar atenção a ele. Maria Elise aproximou-se do telefone que ficava próximo ao abajur do quarto de Rebeca, deu uma olhada no número do telefone que estava no caderno e ligou para a casa de Tarcísio. Antes que alguém atendesse do outro lado da linha, passou o telefone para Rebeca. Alô? É da casa de Tarcísio? Perguntou Rebeca. Sim. Com quem estou falando? Matilde, irmã dele. Posso falar com ele? Quem gostaria de falar com o meu irmão? Diga a ele que é Rebeca. Um momento. Rebeca ficou aguardando.
Ele disse que não conhece ninguém com esse nome. Diga que é a garota que esbarrou com ele na porta da biblioteca do colégio. Ah, é você, exclamou Matilde. Espere. Vou chamá-lo. Matilde disse ao irmão quem era Rebecca. Ele imediatamente tomou o telefone dela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A irmã sorriu. Desde que o fora buscar no colégio, Tarcísio não parava de dizer que conhecera de forma inusitada uma menina que pela primeira vez não lhe saía do pensamento. Comentou inclusive que não conseguira prestar atenção em nenhuma das aulas que tivera. Só ficava recordando do esbarrão e dos olhos lindos da garota. Vira o irmão caminhar pela casa com cara de peixe morto, de um lado para o outro. Na hora do jantar, notou que Tarcísio nada comia e que sonhava acordado. Pelo visto, alguém finalmente tocara ao seu sensível e bondoso coração. Parecia que iria despertar em Tarcísio sua primeira paixão de adolescente. Pronto. Tarcísio falando, disse o garoto ao telefone. Quem fala é a Rebecca. A garota que esbarrou em você hoje lá na porta da biblioteca. Espero que não tenha se esquecido de mim. Garanto-lhe que não a esqueci nem por um minuto. Nem por um segundo. Só consigo pensar em nosso esbarrão e em você. Rebecca emocionou-se. Bem, eu também pensei no esbarrão. E em você. Sabe que acabei ficando com seu caderno. Você provavelmente precisará dele, não é? Sim. Se me der seu endereço, irei buscar o caderno amanhã. Rebecca pediu-lhe que aguardasse um instante. Colocou a mão no telefone, olhou para Maria Elise e disse. Ele quer saber qual meu endereço. Quer vir buscar o caderno amanhã. Pedirei a ele que se encontre comigo no shopping. Você vai comigo, Maria Elise? Sim, mas esqueça o shopping. Peça o endereço dele, e marque um horário para levar o caderno até ele. Rebecca assim fez. Moro no Guará 2. Conhece? Inquiriu Tarcísio. Não, respondeu Rebecca. Mas alguém que eu conheço saberá me conduzir até sua casa. Em que horário você poderá me receber amanhã? Posso recebê-la amanhã na parte da manhã. Os dois se despediram com abraços. Amanhã cedo estaremos na casa dele, disse Maria Alice. Posso dormir aqui, Rebecca? Assim já estarei em sua casa quando o dia amanhecer. Claro. Só preciso consultar a mamãe. As três procuraram Lucrécia, que sem hesitar autorizou a menina a dormir em sua mansão. Então Maria Elise telefonou para a mãe, pediu para pernoitar na casa da amiga e teve a permissão de Fabiana. Lucrécia levou Maria Elise até um dos quartos de hóspedes, disse à garota que ficasse à vontade, e se retirou. A menina sentou-se na beirada da cama e pediu a Rebecca para sentar-se ao lado dela. Rebecca sentou-se, e Amanda, de pé, observava tudo sem nada dizer. Rebecca, conte-nos outra vez sobre o esbarrão. Não deixe escapar nenhum detalhe desse maravilhoso acidente. Capítulo 4. Amor e preconceito. Tarcísio acordou com a imagem de Rebecca na mente. Sonhara com a garota. O sonho tinha sido muito agradável. O garoto de 14 anos arrumou a cama. Fechou os olhos e fez uma prece, pedindo a Deus e aos espíritos amigos para protegê-lo e ajudá-lo a ser uma boa pessoa durante o dia que iniciava. Concluída a prece, foi ao banheiro, e após fazer a higiene pessoal dirigiu-se à cozinha. Aproximou-se da mãe, que estava sentada à mesa, e beijando-a na testa desejou-lhe um bom dia. Como foram as coisas no trabalho ontem, mãe? Marta respondeu que tudo estava bem. Comentou que uma aluna do curso de Direito apresentara um trabalho excelente. Só não lhe dera nota máxima porque acreditava que um professor universitário nunca deve dar nota 10 a um aluno. Ele poderia achar que sabe tanto quanto o professor.
Tarcísio sorriu. Estava cansado de escutar a mãe dizer isso. Já tentara lhe mostrar que um aluno pode ser tão bom quanto o professor. No entanto, a mãe era de opinião de que um aluno jamais supera um professor em conhecimentos. Sobretudo um professor do gabarito dela. Doutorada em Direito Penal. E o seu dia, filho? Foi bom? Perfeito, mãe. Na verdade, foi o melhor dia da minha vida. Marta sorriu. Tarcísio sempre lhe dizia isso. Para ele, todos os dias eram os melhores de sua vida, porque eram dias abençoados por Deus. Você sempre diz isso, filho. Eu sei, mamãe. Só que eu nunca me esquecerei do dia de ontem. Ele ficará em minha memória para sempre. O que aconteceu ontem que meu filhinho jamais esquecerá. O filho contou à mãe sobre o episódio na biblioteca do colégio e sobre o telefonema que recebera de Rebeca. Marta percebeu que os olhos do filho brilhavam enquanto ele falava da garota. Quando mencionou estar ansioso aguardando a visita da garota para aquela manhã, disse-o suspirando longamente e levando a mão direita ao coração. Parece que o Cupido andou brincando com o coração do deus grego, comentou Matilde, que chegara à cozinha e se sentara à mesa servindo-se de um pouco de leite. Ele não brincou, Matilde. Acho que apenas fez despertar o sentimento que estava adormecido em meu coração. Sentimento esse que devo ter experimentado em minhas existências passadas. Tarcísio suspirou. Marta encarou o filho. Ele parecia estar apaixonado por uma garota que vira uma única vez. Para ela, isso era impossível e inadmissível. Não acreditava em paixão à primeira vista, e jamais iria permitir que o filho se apaixonasse naquela idade. Jamais. Tinha muitos sonhos para Tarcísio. Precisava conhecer a tal Rebeca. Tinha de defender os interesses do filho, afinal, era o que tinha de mais precioso no mundo. Tarcísio, espero que essa garota seja apenas mais uma das suas muitas admiradoras. Nada mais do que isso, advertiu a mãe. Antes que me esqueça de avisá-los, Rosa ligou dizendo que chegará um pouco atrasada. Levantou-se. Tenho de ir para a faculdade, os alunos me esperam. Até mais, filhos. Tarcísio perguntou a Matilde se após o café ela poderia ir até uma floricultura com ele. Queria comprar um buquê de rosas, e gostaria que a irmã o ajudasse a escolher as rosas. Posso acompanhá-lo, claro. Mas temos de nos apressar, porque dentro de pouco tempo o senador Cardoso, o filho e os vizinhos chegarão para participarem do culto do Evangelho no lar. Quando terminaram de tomar café, a moça de 18 anos, olhos azul claro e cabeco com trêmulos loiros e compridos, apanhou seu carro e levou o irmão a uma floricultura que conhecia muito bem. Matilde escolheu rosas brancas para comporem o buquê. Se der rosas vermelhas, ela poderá deduzir que você está apaixonado por ela. As rosas brancas irão sugerir à garota que ela está despertando em você um sentimento puro, bonito e muito especial. Sabe de uma coisa, minha irmã? É justamente esse sentimento que eu gostaria que Rebeca percebesse. Quando a atendente da floricultura perguntou qual o endereço para a entrega do buquê, ele comentou que iria levar pessoalmente. Matilde disse que essa não era a melhor maneira de proceder, e passou o endereço deles, avisando o atendente que ligaria para a floricultura e informaria quando o buquê deveria ser entregue. A atendente anotou o endereço e entregou um cartãozinho para Tarcísio escrever algumas palavras. O garoto fechou os olhos e pensou em Rebeca, e ao abri-los escreveu o que seu coração lhe ditou. Em casa, pediu à irmã que o ajudasse a escolher uma roupa bem elegante. Queria ficar bonito. Diga-me, por que quer usar uma roupa que o deixe bonito e elegante? Ora, porque quero que Rebeca me veja bonito e elegante. Pretendo causar uma boa impressão. Qualquer roupa fica bem em você. Rebeca vai achá-lo lindo, não importa com que roupa esteja. Se quer mesmo causar boa impressão,
Apareça com os cabé com trêmalos molhados, vestindo bermuda e uma camiseta regata. O cabé com trêmalo molhado deixa 10 vezes mais lindo do que o já é. Antes de ir tomar banho, Tarcísio pediu à irmã que preparasse a mesa da sala de estar para o evangelho no lar antes que o senador, o amigo e os vizinhos chegassem. A campainha tocou no exato momento em que ela colocava a jarra de água na mesa. A jovem imaginou que o senador e o filho tinham chegado. Quando abriu a porta, surpreendeu-se ao ver um rapaz usando um uniforme de motorista. Pedro perguntou se era ali que Tarcísio morava. Matilde respondeu que sim. Ele abriu a porta do carro e Rebeca, Amanda e Maria Elise saíram do veículo. Rebeca apresentou-se, dizendo ter trazido o caderno do irmão dela. Matilde abraçou e beijou-a na face. Seja bem-vinda à minha casa, querida. Rebeca apresentou a dona da casa e a amiga e a prima. Quando elas disseram seus nomes, Matilde comentou que se recordava de tê-las visto em companhia do filho do senador Cardoso. Maria Elise comentou que também se lembrava dela. Matilde as convidou para entrarem, e perguntou a Pedro se ele não gostaria de entrar também. Pedro respondeu que as esperaria dentro do carro. Dê-me apenas um minuto, vou avisar meu irmão da chegada de vocês. Depois de informar ao irmão que Rebeca o esperava, Matilde desceu e passou a conversar com as visitas de Tarcísio. Maria Elise a enchia de perguntas sobre o rapaz. Ao respondê-las, ela verificava que Rebeca prestava atenção às respostas que dava para Maria Elise. A campainha tocou outra vez. Eram o senador Cardoso e seu filho, William. Rosa, que trabalhava na casa, foi atendê-los. William surpreendeu-se ao encontrar Maria Elise e as amigas na casa de seu melhor amigo. Temos companhia para o evangelho hoje, Matilde? Questionou o senador. Rebeca e suas amigas vieram trazer um caderno para o meu irmão. Não sei se ficarão para o evangelho. Tarcísio está no banho e já deve descer. Todos começaram a falar sobre o aniversário de William. A campainha foi novamente acionada. Clara, Kleber e a filha Renata, vizinhos de Tarcísio, se juntaram aos demais na sala de estar e foram apresentados às garotas. Quem olhasse para Renata, uma jovem de 15 anos, e para seus pais notaria imediatamente que descendiam de indígenas. Matilde consultou o relógio e, verificando que faltavam 10 minutos para o início do evangelho, pediu licença aos visitantes e foi chamar Tarcísio, que já se demorava demais no banho. Você está muito gato, comentou ao ver o irmão com os cabé com trêmalos molhados, camiseta regata e bermuda. Tarcísio surpreendera-se ao saber que Rebeca chegara tão cedo, e bem na hora do evangelho no lar. Matilde, será que os espíritos amigos querem me dizer alguma coisa? Acredito que tenha sido apenas coincidência. De todo modo, por que não pergunta isso aos espíritos? Eles na certa responderão, afinal, vivem conversando com você. Bem, vamos descer. Assim que Tarcísio entrou na sala, imediatamente procurou Rebeca com o olhar. Contemplou a garota com muita emoção e sorriu para ela, que o fitou da mesma forma, e assim ficaram, como se não houvesse mais ninguém no recinto. Matilde tocou no braço do irmão, que olhou para as outras pessoas e as cumprimentou com um sonoro bom dia. Voltou a olhar para Rebeca. A garota estendeu-lhe o caderno. Não gostaria de participar do culto do evangelho no lar com a gente? Se pudesse ficar, seria uma imensa alegria para mim. Uma alegria que nenhuma outra pessoa seria capaz de me conceder, falou Tarcísio. Não sei se posso ficar, respondeu Rebeca, encabulada. Claro que ficaremos, adiantou-se Maria Elise. Não sabemos que culto é esse, mas podemos participar. Não é mesmo, Amanda? Podemos ficar sem nenhum problema, respondeu Amanda maquinalmente. Se minha amiga e minha prima vão ficar, também ficarei, decidiu Rebeca. Feitas as devidas apresentações,
Tarcísio convidou todos para se aproximarem da mesa e se sentarem, a fim de que tivesse início o evangelho no lar. Rebeca notou que a mesa estava forrada com uma toalha branca, e sobre ela havia uma jarra com água, copos, uma bandeja e 2 livros. Clara explicou às adolescentes o que representava aquele encontro. O evangelho no lar é o culto do evangelho realizado em família que muitos espíritas fazem uma vez por semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Nesse culto, a família faz um estudo do evangelho, tendo como base o evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras codificadas por Allan Kardec. O evangelho no lar proporciona muitas bênçãos às famílias que o fazem, e bênçãos aos amigos dessas famílias. Clara então disse o nome de um canto, e os que conheciam começaram a cantar. Matilde abriu um livro de mensagens do Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier, e fez a leitura da mensagem. Após a leitura, Matilde explicou o que entendera. Tarcísio fez uma prece, e Clara convidou uma das jovens a abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer a leitura da página em que ela tivesse aberto. Maria Elise apanhou o livro e o abriu no item 8 do capítulo 14. Começou a ler o item que trata da parentela corporal e da parentela espiritual. Enquanto lia, Tarcísio não tirava os olhos de Rebeca, e ela não despregava os olhos dele. Ambos sentiam que a leitura tinha tudo a ver com eles. Clara comentou sobre o que a adolescente lera, e em seguida pediu aos outros que também comentassem. Cada um expressou o que tinha entendido da leitura. Tarcísio suspirou, e, encarando Rebeca, falou. Determinadas pessoas causam uma mudança assustadora em nossos sentimentos quando as encontramos pela primeira vez. Tal mudança provoca um calor estranho em nosso corpo e em nosso coração. Esse calor cresce conforme pensamos na pessoa, e como não deixamos de pensar nem por um minuto em quem passou a viver em nosso coração, o calor esquenta o sentimento que ficou adormecido quando reencarnamos, e ao esquentá-lo o faz ressurgir, demonstrando que essa pessoa verdadeiramente faz parte da nossa parentela espiritual. Quando a reencontramos, desejamos que ela nos dê atenção e comece a fazer parte de nossa atual encarnação, como fez em outras encarnações passadas. Todos que ouviram compreenderam que ele se referia a Rebeca. Matilde emocionou-se. O irmão, em poucas palavras, mostrara o quanto aquela garota ali era especial. Maria Elise adorou saber que o deus grego parecia interessado na amiga. O senador e o filho torceram para Rebeca corresponder ao sentimento que Tarcísio claramente demonstrara por ela. Porém, a atitude de Tarcísio não gerou apenas entusiasmo. Alguns dos presentes precisaram se esforçar para disfarçar o desapontamento. Clara e Kleber olharam para a filha preocupados, pois sabiam que Renata era apaixonadíssima pelo rapaz. Renata, por sua vez, prometeu a si mesma tirar aquela menina do caminho de Tarcísio. Amanda sentiu sua inveja pela prima crescer. Rebeca sempre conseguia o que queria, sem fazer nenhum esforço. Bem, dessa vez ela perderia. O deus grego seria dela, não da prima. Rebeca sentiu que Tarcísio pensava nela da mesma forma que ela pensava nele. Percebeu que ele queria conhecê-la melhor, e que esperava que ela começasse a fazer parte da vida dele. Ela desejava o mesmo. Clara perguntou a Tarcísio se ele não via nenhum espírito amigo querendo lhe ditar alguma mensagem, para que ele transmitisse a todos as palavras ditadas. Tarcísio respondeu que via apenas a esposa do senador entre o senador e o filho, abraçando-os e sorrindo para eles. O senador emocionou-se, e 2 lágrimas começaram a descer de seus olhos. Tarcísio comentou que Isaura, seu espírito protetor e mentora do evangelho do lar de sua casa, junto com outros amigos espirituais, estavam dando passes magnéticos nos encarnados presentes. A mentora lhe informou nada a ter a dizer. Meu Deus! Exclamou Maria Elise. Tarcísio, você disse que viu a falecida esposa do senador ao lado dele e do filho. Você vê mesmo a alma dos mortos? Ele não só vê as almas como também escuta o que elas dizem, respondeu Matilde no lugar do irmão.
cruz credo. Maria Elise benzeu-se. Estou toda arrepiada. Morro de medo de quem já morreu. Se eu visse uma alma, cairia durinha no chão. Não tem medo delas, Tarcísio? Não, nem um pouco. Ver espíritos é algo natural para mim. Na doutrina espírita, pessoas como eu são chamadas de médiuns videntes. Clara rapidamente explicou à garota que era um médium vidente. Se ela desejasse maiores informações a respeito do assunto, pediu-lhe que conversasse outra hora com Tarcísio ou Ilion. Um dos dois explicaria melhor a respeito dos médiuns videntes e dos médiuns não videntes. Depois, perguntou se alguém tinha algo a dizer. Ninguém se pronunciou. Fez então a prece, dando por encerrado o culto do Evangelho no lar daquele dia. Matilde colocou nos copos a água que havia sido fluidificada pelos espíritos durante o Evangelho, e serviu a todos. Após tomarem água, Matilde e Rosa retiraram a bandeja com a jarra, os copos e os livros que tinham utilizado. Depois, as duas colocaram na mesa chá e biscoitos caseiros feitos por Rosa. Notando que Rebeca, Maria Elise e Amanda não se serviam, Tarcísio ofereceu o chá e os biscoitos. Amanda recusou. Rebeca e Maria Elise aceitaram. Matilde resolveu discar para a floricultura, pedindo que o buquê de rosas fosse entregue imediatamente. O senador Cardoso aproximou-se de Tarcísio e perguntou se a esposa não tinha dito nada. O garoto olhou com compaixão, e mencionou ter escutado a esposa dizer que os amava enquanto os abraçava. O senador abraçou Tarcísio com carinho. O garoto retribuiu o abraço. Clara e Kleber despediram-se de Tarcísio e dos demais. Tarcísio disse que na quarta-feira estaria presente no Evangelho do Lar na casa deles. Renata se foi sem despedir-se de ninguém. Tarcísio vê as almas com frequência. Quis saber Maria Elise. Desde muito cedo ele começou a ter contato com os espíritos, explicou Matilde. Por essa razão minha mãe foi obrigada a buscar ajuda no espiritismo. Tarcísio começou a estudar as obras codificadas por Allan Kardec, e escolheu ser espírita. Eu e mamãe continuamos católicas. A doutrina espírita me ajudou a enxergar meus próprios defeitos, não os defeitos dos outros, disse Tarcísio. Se vejo meus defeitos, posso trabalhá-los e me esforçar para corrigi-los. Fazendo isso, cuido apenas de minha vida. Mas como as outras pessoas podem se beneficiar disso? Indagou Maria Elise. A ideia é que cada um observe seus próprios defeitos, e busque corrigi-los. Que as pessoas sintam vontade de fazer o mesmo que eu e passem a cuidar de sua vida. Encontrei na doutrina espírita respostas a todas as minhas indagações referentes aos espíritos e ao mundo em que os espíritos vivem. Na ocasião do desencarne de meu pai, quando eu ainda era criança, passei a acreditar que ninguém morre, que a pessoa em espírito continua viva em um local melhor do que a Terra, amando os que deixou na Terra do mesmo modo que amava quando vivia ao lado deles, antes de ter partido para um outro lado da vida. Bem, a doutrina espírita deu respaldo a esse meu sentimento. Tarcísio olhou para o senador e seu filho, e continuou. É maravilhoso saber que, ao partirem para o mundo espiritual, aqueles que amamos continuam nos amando e velando pela nossa felicidade. Ajudando-nos nos momentos difíceis, e tudo fazendo para que lutemos sempre pelos nossos ideais e sejamos felizes. É lindo saber que a esposa do senador Cardoso nunca deixa de visitá-lo, e de visitar o filho, contribuindo com o bem-estar de sua família. Rebeca também pensava assim. Para ela, a vida não acabava simplesmente com a morte do corpo físico. Que bobagem, disse Amanda. Eu não acredito em nada que o espiritismo defende. Não creio que os mortos se comuniquem com os vivos. Só pessoas ignorantes acreditam num absurdo desses. Tarcísio se aproximou dela, olhou bem dentro dos olhos verde esmeralda da moça e comentou. O fato de você não acreditar não faz com que a comunicação entre vivos e mortos não exista.
São inúmeras as pessoas que seguem a doutrina espírita, e elas sabem que o contato dos espíritos com os encarnados é a coisa mais natural do mundo. Sempre aconteceu, e sempre continuará acontecendo. Não ligo se você acredita ou não. O que importa é que eu acredito, e, na medida do possível, busco pôr em prática o que a doutrina espírita me pede todos os dias. Vou lhe dar uma sugestão. Por que não começa a estudar um pouco? Talvez consiga controlar e até curar o preconceito infantil que tem contra pessoas que creem no contato dos espíritos com os encarnados. Se estudar, descobrirá que os espíritas estão entre as pessoas mais cultas do país, e perceberá que eles têm muito a ensinar aos ignorantes que, assim como você, insistem em falar sem antes pensarem nas bobagens que irão dizer. Amanda fechou a cara, abaixou a cabeça e se manteve em silêncio. Não seria nada sensato discutir aquele assunto com o deus grego, afinal, ela nada sabia sobre o tema, e ele, ao contrário, parecia dominá-lo muito bem. O senador Cardoso levantou-se. Meus caros, infelizmente preciso ir. Gostaria de ficar escutando Tarcísio por mais tempo. Sabe, rapaz, suas palavras me fazem refletir, e lhe agradeço por isso. Além do mais, aprecio estar no meio de tantos jovens. Faz-me sentir jovem também. E olhe que nem sou tão velho assim. Todos riram das palavras do senador, afinal, tratava-se de uma brincadeira. Ele tinha apenas 46 anos. Ele se despediu e deixou a casa. Rebeca percebeu que já ia se esquecendo de algo importante. Seu caderno, Tarcísio. Espero que tire uma boa nota na prova de segunda-feira. Tirarei. Pode ter certeza disso. Estudarei como um louco só para tirar uma nota boa. Então vai ficar louco mesmo. Tarcísio só tira 10, contou Ilion. Ele é o melhor aluno da sala. Vai dormir em casa hoje justamente para me ajudar com a matemática. Sou péssimo nessa matéria. Então somos dois, William. Também sou horrível em matemática, falou Maria Elise. Ah! Mas agora você vai cumprir o que me prometeu. Vai me apresentar ao deus grego. Você já foi apresentada a ele, Maria Elise, tornou William. Ora, foi uma apresentação muito rápida, sem beijinhos nem nada. Quero uma apresentação calorosa. Bem calorosa. Se a garota quer uma apresentação calorosa. Como negar isso a uma menina tão simpática e sincera? Falou Tarcísio, dando uma piscadinha para Maria Elise. Aí, meu Deus. Você piscou para mim. Não acredito. Não acredito mesmo. Quando eu contar para as meninas de minha sala de aula, elas não vão acreditar. Ainda bem que Rebeca foi testemunha. Pode piscar de novo? Estou me sentindo uma deusa do Olimpo. Com exceção de Amanda, todos sorriram com o comentário engraçado de Maria Elise. Tarcísio piscou 2 vezes para ela. A garota, abanando-se, comentou que só podia estar sonhando. Tarcísio aproximou-se de Maria Elise, abraçou-a carinhosamente e lhe deu 3 beijinhos. Depois, aproximou-se de Rebeca e perguntou se ela também queria uma apresentação calorosa. Rebeca abriu os braços, e Tarcísio a abraçou com muita emoção. Beijou-a 3 vezes seguidas, e sentiu que Rebeca era o espírito que havia reencarnado para completar sua felicidade ao lado dele, para que os dois fossem muito felizes. Ao ser abraçada, Rebeca pediu a Deus para jamais a separar daquele garoto. Disse a Deus que Tarcísio era a pessoa com quem desejava dividir suas felicidades e tristezas. Depois Tarcísio aproximou-se de Amanda. Só ela ainda não havia recebido aquela apresentação. Não. Obrigada. Já fomos apresentados, disse Amanda. A campainha tocou. Matilde foi até o portão. Depois se encaminhou até Rebeca, e disse que alguém a esperava no portão a fim de falar com ela. Rebeca,
imaginando que fosse o motorista, foi até o portão. Ao receber o buquê de rosas brancas que um rapaz lhe entregou, ficou emocionada. Somente o pai lhe mandava rosas, nunca outra pessoa tinha feito. Abriu o cartãozinho e leu. Quem remete rosas a uma mulher demonstra através das rosas ser essa mulher especial em sua vida. Tarcísio. Ao retornar para a sala de estar, abraçou o buquê com carinho, para que Tarcísio soubesse que ela adorara o presente. As rosas são tão lindas quanto lindo quem as enviou. O que está escrito no cartão me fez perceber que quem as remeteu também é muito especial para mim. Amei tê-las recebido. Vou colocá-las em meu quarto e cuidarei delas com muito carinho. Toda vez que tocar uma delas, imaginarei estar tocando em quem as enviou, e permitirei que a imaginação me faça recordar o dia em que nos conhecemos, e de que modo tudo aconteceu. Tarcísio olhou para Matilde, e a irmã deu uma piscadinha para ele. Que lindo buquê, Rebeca, exclamou Maria Elise. Ainda não recebi um tão lindo quanto o seu. Parece que você tem um admirador secreto, minha amiga. Deixe de ser cega, Maria Elise. O admirador secreto não parece ser tão secreto assim, comentou Amanda, rancorosa porque o deus grego demonstrara interesse por Rebeca e não por ela. Maria Elise ia dar àquele comentário uma resposta à altura, mas olhou para Amanda e percebeu que ela estava emburrada, por isso, nada disse. Apenas avisou. Bem, precisamos ir embora. Está ficando tarde, e ainda tenho de me preparar para ir ao ginásio ver o deus grego jogando. Rebeca, vai ao ginásio conosco? Não sei se poderei. Eu ficaria muito feliz se você fosse me ver jogar. Muito mesmo, disse Tarcísio. Então está decidido. Eu irei ao jogo. Maria Elise e Rebeca se despediram de Matilde. Amanda não se despediu de ninguém. Os rapazes as levaram até o portão. Antes de Rebeca entrar no carro, Tarcísio segurou sua mão com delicadeza e a beijou, dizendo-se profundamente feliz com a visita dela. Na mansão, Lucrécia admirou-se ao ver a filha com o buquê. Perguntou quem as tinha mandado. Um admirador secreto, respondeu Maria Elise. As duas seguiram para o quarto de Rebeca, e Amanda foi para o seu. Do quarto de Rebeca, Maria Elise telefonou para sua casa, e a mãe a foi buscar. Quando estavam almoçando, Lucrécia perguntou novamente à filha quem tinha mandado as rosas. Rebeca ficou em silêncio. Amanda disse que Rebeca não respondia porque não queria que a tia soubesse que o garoto que lhe mandara o buquê era macumbeiro. Macumbeiro, exclamou Lucrécia admirada. Jogue já essas rosas no lixo. Ficou maluca, menina? Ele deve ter feito alguma macumba nessas rosas para que você se apaixonasse por ele. Ora, mãe, Tarcísio não é nada disso. É apenas um garoto que segue a doutrina espírita. E eu adorei ter recebido dele esse buquê. Colocou a mão no queixo e suspirou. Ao ouvir o que a filha dissera, Teófilo descobriu o motivo de ela estar um tanto distante desde que chegara do colégio no dia anterior. Rebeca andava pensando em algum garoto que tinha conhecido no colégio. Eu mesma vou até seu quarto apanhar as rosas e jogá-las no lixo, ameaçou Lucrécia. Eu nunca entrei em seu quarto para pegar algo que lhe pertence e atirar no lixo. Mãe, não ouse jogar fora nada que seja meu. Pois eu não quero em minha casa nada que tenha vindo de um macumbeiro, entendeu? Quantas vezes terei de repetir que Tarcísio não é macumbeiro? Ele segue a doutrina espírita, que foi codificada por alguém chamado Allan Kardec. Mas Lucrécia parecia não escutá-la. Ordeno que se livre desse presente e nunca mais tenha nenhum contato com o macumbeiro. Que só pode ser de uma família pobre e medíocre, pois somente os pobres se envolvem com macumba, na ilusão de que os espíritos lhe darão muito dinheiro. Eu a proíbo de se encontrar com esse pobretão.
Ele que mande suas lembrancinhas enfeitiçadas para uma pobre qualquer, não para minha filha. Rebeca, crie juízo. Começa a investir em um rapaz cuja família faça parte da sociedade, um que seja herdeiro de grande fortuna. Um garoto assim não lhe mandaria apenas um buquê de rosas, ele enviaria um caminhão cheio de rosas. Mamãe, se dinheiro fosse tão importante em um relacionamento, não haveria divórcio entre os ricos. Não pretendo namorar o dinheiro de nenhum garoto. Quero namorar um garoto que me faça feliz, não me importa que seja rico ou pobre, católico ou espírita. Quem vai namorar a pessoa sou eu, não a senhora. Portanto, namorarei o menino que eu desejar. Quanto ao buquê de rosas, continuará em meu quarto. Pertence a mim, então eu decido o que fazer com ele. Quem encerrou o assunto foi Teófilo, dizendo à esposa que deixasse Rebeca com as rosas dela e não implicasse com o fato de o garoto em questão ser espírita. Mais tarde, no ginásio, Rebeca, Maria Elise e Amanda se sentaram ao lado de William. Assim que o time de vôlei entrou no ginásio, Tarcísio procurou Rebeca com o olhar. Maria Elise levantou a mão, e ele as viu. O garoto as cumprimentou, movimentando a mão para elas e piscando para Rebeca. Aí, senhor. O deus grego me cumprimentou e ainda piscou para mim. Acho que vou desmaiar, exclamou uma garota perto delas. Só porque você quer, minha filha. Ele cumprimentou foi a mim, e piscou para minha amiga aqui. Garota, se enxerga, brincou Maria Elise, sorrindo. Quando o jogo terminou, Tarcísio olhou novamente para Rebeca e jogou-lhe um beijo com a mão. Puxa! Pelo visto, o deus grego está muito interessado em você, Rebeca, observou Maria Elise. Rebeca nada disse, mas percebera que ele estava mesmo interessado nela. Isso era muito bom, porque ela já estava interessadíssima nele. Se essa intrometida acha que vai namorar este garoto antes de mim, está redondamente enganada. Ninguém vai conquistar o Tarcísio, a não ser eu, pensou Amanda, inconformada. No domingo, Rebeca passou a maior parte do tempo no quarto. Ficava tocando as rosas e abraçando-se a elas, imaginando que abraçava Tarcísio. Na semana seguinte, Rebeca não perdeu mais nenhum jogo do time de vôlei do seu colégio. Sempre que entrava no ginásio Tarcísio a procurava com o olhar, e no final de cada jogo mandava um beijo com as mãos para ela. Os dois logo passaram a conversar pelo telefone. E foi pelo telefone que começaram a namorar, sem que seus pais soubessem. E não demorou para que marcassem um encontro em um dos shoppings de Brasília. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. Rebeca e Tarcísio. Tarcísio consultou o relógio, e notou que faltavam 10 minutos para o horário combinado com Rebeca. Levantou-se do banco em que estava e dirigiu-se à porta de entrada do shopping. Ao vê-lo, as garotas esqueciam-se de que iam entrar no shopping e ficavam olhando para ele paradas, com olhos de cobiça. Algumas meninas começaram a assoviar para Tarcísio. Outras diziam gracinhas, e algumas se aproximavam dele, chamando-o de gostoso e se abanando. Ele achava engraçado tanto assanhamento. Assim que viu Rebeca, foi até ela, abraçou-a e beijou sua mão. Entraram abraçados no shopping e rumaram para o cinema. Depois de comprar pipocas e refrigerantes, foram para a sala de exibição e sentaram-se. Enquanto o filme não iniciava, Tarcísio segurou a mão direita da garota e disse: Rebeca, eu gostaria de pedi-la oficialmente em namoro. Fiz o pedido pelo telefone e você aceitou. Hoje o faço olhando bem dentro dos seus olhos. Fixou seu olhar penetrante nos olhos da garota. Rebeca, aceita namorar comigo? Fez uma carinha de cachorro pidão. Ela tocou o queixo dele com delicadeza. Claro que aceito. Ele a estreitou com carinho,
e depositou um beijo em sua testa. A garota, por sua vez, abraçou-o com vontade e beijou o rosto dele. As luzes da sala apagaram-se, e o filme teve início. Durante a exibição eles olhavam muito um para o outro, apertando com carinho as mãos entrelaçadas. Quando o filme terminou, foram à praça de alimentação do shopping. Compraram lanches, e enquanto comiam conversavam sobre o namoro. Formavam um casal tão bonito que chamavam a atenção de todos na praça de alimentação. Concluído o lanche, deixaram o shopping e se dirigiram para a esplanada dos ministérios. Abraçados, davam risadinhas o tempo todo. Para impressionar a namorada, Tarcísio comentou algo a respeito da política do país. A garota ouviu com atenção, contudo, em dado momento ela discordou de algo que o namorado disse, e os dois iniciaram caloroso discurso em defesa de suas opiniões. Mas depois deixaram de lado suas divergências e se abraçaram com carinho. O casal sentou-se no gramado que circunda a Câmara dos Deputados. Como a noite já havia chegado, poucas pessoas encontravam-se ali. Os dois se contemplaram longamente, então, aproximaram seus rostos, e quando se deram conta já davam seu primeiro beijo. Tarcísio nunca tivera sensação tão deliciosa na vida. Desejou que aquele beijo não tivesse fim. Rebeca pensou que fosse flutuar no ar e tocar as estrelas, que fosse esmorecer nos braços do amado e se consumir naquela sensação doce e maravilhosa que tomava conta dela. Quando os lábios deles se separaram, Tarcísio tocou uma mecha dos cabelos trêmulos loiros da garota, depois levou a mão ao coração e disse: Rebeca, seu beijo me fez descobrir que eu já não me pertenço. Pertenço ao sentimento que nos une. Tarcísio, você já é parte de mim. E encostou a cabeça no ombro do garoto. Mais tarde, quando caminhavam para a rodoviária, os dois apaixonados trocaram juras de amor. Quando chegaram à rodoviária, Rebeca apanhou um táxi, mas antes Tarcísio despediu-se dela com um beijo na face. Todo feliz, o garoto dirigiu-se à fila onde apanharia o coletivo que o conduziria a Guará 2, cidade satélite não muito distante do centro de Brasília. Em casa, sua mãe e sua irmã o aguardavam na sala. Meu filho, onde esteve esse tempo todo? Quase morro de preocupação. Por que demorou tanto? Depois do filme fiquei conversando, eu acabei perdendo a hora. Sua conversa com o filho do senador estava tão boa a ponto de se esquecer do horário de regressar à sua casa. Não estava conversando com William, mamãe. Mas com quem conversou, então? Ele olhou para a irmã, que fez um rápido movimento com o dedo indicador, demonstrando que não era para ele dizer. Estava conversando com o meu coração. Com o coração? Indagou a mãe, um pouco incrédula. Sim, mamãe. Com o coração. Foi uma conversa maravilhosa, encantada. Tão encantada que jamais me esquecerei dela. Suspirou, recordando o beijo que dera em Rebeca. Você e sua mania de viver conversando com seu coração. Já lhe disse que isso é uma tolice. Homem não conversa com o coração. Quem faz isso são mulheres que não têm o que fazer e perdem tempo acreditando nas bobagens que pensam que o coração lhes dita. Olhe, vá tomar seu banho. Depois desça, que sua irmã irá esquentar a comida para você. Mãe. Por que a senhora mesma não faz isso? Perguntou Matilde. Porque estou muito ocupada preparando as aulas que ministrarei nas universidades. Você está aí à toa, lendo essa revista. Minhas aulas são mais importantes do que sua revista, portanto, vá à cozinha e esquente a comida para seu irmão. Ele deve estar com fome. Não precisa, Matilde. Estou sem fome. Vou tomar banho e depois ficarei na cama recordando a conversa que tive com meu coração. Quero recordá-la integralmente. Quando chegou em casa, Rebeca foi ao encontro da mãe e do pai no escritório. Abraçou-os e beijou-os na testa.
Onde esteve? Perguntou Lucrécia. No shopping, mamãe. O que fazia no shopping sozinha? Estava sendo feliz, mamãe. Muito feliz. Bem, vou para meu quarto. Boa noite, mamãe e papai. Deixou o escritório e subiu a escada cantarolando. Teófilo, ela parece tão feliz. Será que esteve com o garoto macumbeiro? Lucrécia, nossa filha já disse. O rapaz é espírita, não macumbeiro. Li muito pouco sobre os espíritas, mas pude perceber que eles são diferentes dos macumbeiros. Pois para mim não há diferença alguma. Ambos lidam com espíritos, e quem lida com espíritos não tem nenhuma cultura, é totalmente ignorante. Trata-se de pessoas pobres e interesseiras, que querem ganhar dinheiro à custa dos mortos. Não quero Rebeca metida com gente dessa laia. Ora, pare com isso. Deixe a menina em paz. Teófilo já começava a perder a paciência. Deixe que se encontre com o garoto e continue sendo feliz. O importante é que esse jovem está fazendo bem a ela. Eu nunca antes a vi assim tão feliz. E agora, voltemos ao assunto de que tratávamos. Lucrécia voltou a prestar atenção ao que o marido lhe dizia, mas enquanto escutava, não parava de se indagar se a filha andava mesmo envolvida com um macumbeiro. No dia seguinte, Rebeca e Tarcísio se encontraram novamente no shopping. Conversaram um pouco e se despediram com beijos. Voltaram a se encontrar nos dias seguintes, e a cada encontro o namoro se solidificava, o sentimento que os unia crescia de forma assustadora. Na sexta-feira, antes de se despedir da garota, Tarcísio a convidou para irem ao zoológico no dia seguinte, após o culto do evangelho no lar, na casa dele. No domingo, propôs que fossem à ermida Dom Bosco, local este que Rebeca ainda não conhecia. A garota aceitou os dois convites. Tarcísio sugeriu que convidassem William e Maria Elise para irem com eles. Os dois, além de Matilde, eram os únicos que sabiam que eles estavam namorando. No sábado, Renata não gostou nem um pouco de encontrar Rebeca e Maria Elise no culto do evangelho no lar. Permaneceu emburrada e não disse absolutamente nada. Seus pais, ao notarem que a filha estava chateada porque Tarcísio dava muita atenção a Rebeca, foram embora antes de tomarem o costumeiro chá com biscoitos. Após o evangelho, os 4 adolescentes foram para o jardim zoológico. Rebeca e Tarcísio, abraçados, faziam comentários sobre os animais que estavam dentro das jaulas. Os dois pareciam totalmente embevecidos. Após terem visto uma boa parte dos animais, sentaram na grama, próximo ao local em que alguns macacos ficavam, e começaram a se beijar discretamente. Maria Elise e William os contemplavam, achando lindo o envolvimento dos dois. Apontando para eles, Maria Elise comentou: os dois foram feitos um para o outro. Demonstram estar perdidamente apaixonados. A expressão do rosto deles mostra isso com clareza. Concordo. Ambos foram realmente feitos um para o outro, disse William. Será que eu e você também não fomos feitos um para o outro, Maria Elise? Isso é uma cantada, William? Indagou Maria Elise sorrindo. É. Que cantada mais pobrezinha. Não sabia que existiam cantadas ricas e cantadas pobres. Estou brincando, bobinho, falou Maria Elise, tocando o ombro dele. Vou pensar no assunto, e amanhã lhe digo se fomos ou não feitos um para o outro. Como Rebeca já arrebatou o deus grego, acho que eu e ele não fomos feitos um para o outro, como eu pensava. O melhor é dar uma chance a você, William. Vamos interromper o namoro dos pombinhos. Estou com fome. Quero comer alguma coisa. Os dois se aproximaram de Tarcísio e Rebeca e os chamaram para lanchar. Os 4 entraram no carro do senador Cardoso que os aguardava, e se dirigiram a um shopping.
Lá constataram que um novo filme havia estreado. Assistiram a ele e depois regressaram para suas casas, combinando que no outro dia partiriam bem cedo para Ermida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. No domingo, os 4 jovens chegaram a Ermida Dom Bosco pouco antes das 8 horas. Rebeca encantou-se com o lugar, que ficava muito próximo do Lago Paranoá. Dali era possível avistar parte de Brasília. Ela se identificou com o local, por ser afastado e sossegado. Gostou de ver pássaros sobrevoando a ermida e ficou radiante ao perceber que aquela parte do cerrado ainda não tinha sido devastada pelo homem. A garota aspirou ar puro com vontade. Enquanto aspirava com satisfação, Tarcísio a abraçou por trás e, sussurrando em seu ouvido, perguntou: "Gostou do local, querida?" "Amei. Aqui é muito sossegado. É um lugar propício à meditação." "A meditação e ao namoro também, Rebeca", disse Maria Elise, sorrindo. "Falando em namoro, Maria Elise, você ficou de me dar uma resposta hoje." "Lembra-se?" inquiriu William. "Lembro, seu bobinho. E se estou a essa hora da manhã aqui em sua companhia, isso só pode significar que aceito namorar você. Dê-me um abraço para selar nosso compromisso." O filho do senador não perdeu tempo. Abraçou a garota e beijou-a no rosto. Maria Elise o empurrou e disse: "Seu espertinho. Eu pedi apenas um abraço e não um beijo. Se quer me beijar, beije-me com vontade e não como uma criança." William ficou sem jeito. Todos sorriram. A jovem o abraçou, fechou os olhos e beijou os lábios do garoto. "Parabéns", disse Tarcísio, batendo palmas. "Fico feliz que os dois também tenham decidido namorar." Os 2 casais resolveram deixar a ermida, e começaram a caminhar pela trilha. Assim que eles se afastaram um pouco, o motorista, que ficara dentro do carro, deixou o veículo e os seguiu sem ser visto. O senador havia pedido que ele ficasse de olho nos 4, comentando que 2 casais de adolescentes sozinhos naquele local poderia significar problemas. Afinal, os jovens estavam na idade em que os hormônios ficam à flor da pele. Se o motorista observasse alguma coisa suspeita, teria de interferir antes que os adolescentes fizessem alguma besteira. Quando a trilha chegou ao fim e Rebeca se viu à margem do Lago Paranoá, retirou as sandálias dos pés e entrou no lago. Com a água ligeiramente acima de seus tornozelos, começou a andar um pouco dentro do lago. Tarcísio juntou-se a ela, e começou a atirar água na namorada. A jovem revidou, e cada um passou a atirar água no outro com vontade. Eles sorriam e iam se aproximando. Quando estavam bem próximos, Tarcísio a enlaçou e a beijou com muita vontade. Rebeca fechou os olhos e deixou-se conduzir mais uma vez por aquela sensação que a fazia esmorecer. De repente, enquanto estava sendo beijada, teve o pressentimento de que os 2 não ficariam muito tempo juntos. Empurrou o namorado e voltou a jogar água nele, querendo espantar aquele pressentimento ruim.